Marcos capítulo 9, verso 30 ao verso 50. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas é o que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado como o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos mais uma vez, essa oportunidade que temos, ó Pai, de adorar o teu nome, buscar a tua face, a tua direção, o entendimento da tua santa palavra. Nos ensina, ó Deus, nessa noite, nos encoraja, nos corrige, nos fortalece. Abençoa também aqueles que têm ouvido as mensagens por meio da internet. Fala aos corações deles, os converte, os transforma, os fortalece, os abençoa. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos no teu nome. Amém. Queridos irmãos, nós temos, ao longo dessas mensagens, refletido um pouco a respeito
do relacionamento do mestre e dos discípulos de Jesus. E temos visto já o que o Senhor Jesus nos ensina no relacionamento discipular com os 12. Nós já temos visto que um discípulo de Jesus precisa saber quem Jesus é, assim como Pedro disse: olha, tu és o Cristo. Porém, ele precisa saber para onde Jesus está indo e precisa saber qual é o custo de seguir a Ele. Nós vimos na semana passada que discípulos, mesmo andando ao lado de Jesus, muitas vezes eles fracassam. E eles fracassam muitas vezes porque eles pensam saber demais, pensam que já sabem muito. Eles fracassam porque eles não estão atentos àquilo que Deus lhes fala por meio dos seus sinais, que Ele deixa à sua volta. Eles falham por ter autoconfiança excessiva num poder que eles pensam que é deles, e por isso não oram e não vivem uma busca de santificação. E muitas vezes Satanás supera, ainda que temporariamente, discípulos de Jesus, porque não temem a Deus, porque esquecem em suas vidas de buscar o poder de Deus. E nós temos aqui, meus irmãos, mais uma vez, o ensino de Jesus aos seus discípulos. E nós podemos ver aqui duas coisas, meus irmãos, que discípulos de Jesus precisam, em termos gerais. A primeira delas, discípulos de Jesus, meus irmãos, precisam aprender a serem servos. Os versículos 30 a 37 nos confrontam com essa verdade chocante. Nós precisamos aprender a ser servos. Jesus começa essa passagem no versículo 30 dizendo: e tendo partido dali passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Primeira coisa, Jesus não queria ser conhecido, não desejava reconhecimento humano, ao menos não o desejava como os homens viam o reconhecimento. Jesus não queria ser reconhecido por bajuladores, por gente interesseira, por gente que só queria milagre, que só queria solução de problemas momentâneos. Jesus não queria ser reconhecido como um rei humano. Versículo 31, porque ensinava aos seus discípulos, ao invés de ser reconhecido para a multidão, ele gasta o seu tempo com 12 homens. Ele focaliza boa parte do seu ministério com apenas 12 homens desprezíveis da sociedade. Porque os ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Então veja a mensagem de Jesus. O Filho do Homem, nós já vimos aqui o que Jesus queria dizer quando se referia a Filho do Homem. Se refere a uma profecia de Daniel 7, em que o Filho do Homem, ele é o cumpridor das profecias. Filho do Homem é uma expressão escatológica, aponta para o futuro, para o manifestar de glória de Jesus. Nós vimos aqui alguns versículos antes que Jesus se manifestou ao menos aos 3 discípulos mais achegados em glória no Monte da Transfiguração. E ele vai dizer para eles: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da morte ele ressuscitará. Agora um detalhe interessante, versículo 32, eles contudo não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. E aí a gente fica pensando assim: nossa, mas se eles não entendiam, por que eles não perguntavam? Por que havia temor em perguntar? Será que faltava intimidade?
Com certeza não. Eles eram bastante íntimos de Jesus para poderem ter a liberdade de perguntar o que quiserem. Mas como nós veremos no decurso desse trecho, o grande medo dos discípulos era o tipo de resposta. Porque eles não desentendiam completamente o significado que Jesus estava dizendo. Eles já tinham ideia. Mas eles falaram assim, olha, vamos deixar isso quieto, não vamos perguntar não, porque ele pode acabar falando coisa que a gente não quer ouvir. Porque esse negócio de o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens, que negócio é esse? Isso não está certo, Jesus. A ideia era essa, eles estavam discutindo por causa disso. Porque a esperança deles era que Jesus traria o reino a Israel. Mas se ele vai ser entregue nas mãos dos homens, se ele vai ser morto, como que ele vai trazer o reino para Israel? Como que ele vai libertar eles dos romanos? Como que Jesus vai trazer a esperança terrena deles de volta? E meus irmãos, quantas vezes nós queremos também não ouvir, porque as respostas nos desagradam? Quanto crente que diz, olha, não quero ouvir sobre isso não. Vou nem procurar saber. Não vou ler muito livro não. Não vou ler muito a Bíblia não, porque se eu ler eu vou acabar descobrindo. E eu vou descobrir que eu estou errado. E se eu estiver errado, a minha consciência vai pesar. E aí eu vou ter que mudar. Era justamente isso. Às vezes, meus irmãos, o nosso coração humano, ele conflita nos seus desejos com as intenções de Deus. O tempo todo. E a gente começa a chamar os outros de chato. O pastor é enjoado, o pastor é chato, porque ele quer falar isso comigo, quer falar aquilo. E eu vou te falar, pastor é chato mesmo, irmão. Deus chamou a gente para ser chato. Deus chamou a gente para ser o chato dos chatos. Porque Deus chamou a gente para falar aquilo que ninguém quer falar com vocês. Deus chamou a gente para ser mal visto. E Jesus vai mostrar isso aqui depois. Qual é o custo de ser chamado, de obedecer a Deus? Mas eles não querem ouvir. Porque a verdade, ela dói. E mesmo que bem falada, ela continua doendo, ela continua machucando. Meu amor. Daqui a pouco eu estou sem voz. Vai chegar lá. Então, meus irmãos, nós queremos nos afastar da verdade. Porque não é só a verdade mal falada que machuca. E a verdade é que tem muita gente que não sabe falar a verdade. Tem gente que fala a verdade com dureza, com aspereza. Mas mesmo as pessoas que falam a verdade com aspereza, são melhores que aquelas que agem com falsidade. Um provérbio que diz: fiéis são as feridas daquele que fere. E a gente tem que aprender uma coisa, meus irmãos. Ser cristão é falar. Ser cristão é ser sincero. Esse negócio de deixa para lá, de deixa quieto, é atitude de ímpio, tá? Porque é ímpio que deixa o outro se arrebentar. Porque isso é muito conveniente. A gente sabe que o nosso irmão está errado. A gente sabe que ele não está indo bem e a gente fica quieto. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi crente rindo do outro crente pelas besteiras que fez, às vezes até no contexto da igreja, mas nunca teve a coragem de falar para aquele irmão: irmão, não faça isso. Você está pagando mico quando você faz isso aí. Falta de compaixão, falta de amor. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender duas coisas como cristãos.
A gente precisa aprender a falar a verdade com sinceridade, com amor. E a gente precisa aprender também a ouvir com humildade. Porque sem essas duas coisas não dá para viver como cristão. Cristão é quem está disposto a falar, mas também está disposto a ouvir. E nisso, Jesus não deixa quieto o assunto. Se Jesus fosse igual a gente, ele deixava quieto. Mas ele não era. Versículo 33 diz assim, olha, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos, de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, a discussão do caminho não era uma discussão legal. Eles ficaram assim, qual de nós será que você é o maior, hein? E Pedro, eu acho que eu sou o maior. Pedro, olha, fui eu, lembra? Eu que falei. Tu és o Cristo, eu que tive coragem. Fui eu que lá, quando o mar se moveu lá, eu falei assim, Senhor, deixa eu andando sobre as águas, deixa eu estar com o Senhor. Ah, não, o outro falou, não, acho que o maior sou eu sou mais íntimo, falo mais com Jesus, sou mais amoroso. E eles estavam ali já maquinando, porque eles sabem que Jesus está indo para Jerusalém. Na cabecinha deles, eles já estavam assim imaginando, assim, olha, nossa, quem é que vai estar do lado direito, quem é que vai estar do lado esquerdo, quando Jesus tomar o reino lá? Quem é que vai ser lá? Quem que vai ser o mais, vai receber mais glória? E aí Jesus mais uma vez impacta eles. Aí diz o versículo 35, e ele assentando-se, chamou os 12, olha só, tem que ter calma. A gente tem que aprender com Jesus a ter calma. Porque o raciocínio é idiota, é burro, é pecaminoso. Mas Jesus é amoroso. Ele vai se assentar, vai chamar os 12 para si. E vai lhes dizer, olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando nos braços, lhes disse, qualquer um que receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então os discípulos estão ali, discutindo quem ia ser o maior. Aí vocês querem saber o que é o maior no meu reino? Vou mostrar para vocês. Traz a criança. Olha, se vocês quiserem ser o maior no meu reino, vocês têm que receber essa criança, como se fosse eu. O que é criança? Criança é o ser desprezível. Talvez na nossa cultura nem tanto. Ainda um pouco. Mas no tempo de Jesus, criança era um ser completamente desprezível. Tanto pelos judeus, que não os contavam, assim como não contavam as mulheres, tanto pelos helênicos, pelos gregos, romanos. Os romanos só consideravam a criança com algum valor depois da maioridade. Eu lembro até de um colega professor que uma vez ele falou na reunião de alunos assim, olha, para mim aluno só vira gente depois que passa do terceiro ano do ensino médio. Alguma coisa assim o cara falou. Então, o conceito de desprezo com relação à criança e aqueles que não têm a importância social como outros de figura notável na sociedade, era muito forte na época de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vocês não conseguem ver uma criança como a mim mesmo, vocês não conseguem ver a mim nessa criança. E obviamente que Jesus não estava falando exatamente da criança, mas Jesus estava querendo se referir aos pequenos do reino de Deus, as pessoas sem significância para o mundo. Irmão, você quer conhecer um crente de verdade? Vai ver como ele lida com as pessoas sem significância. Vai ver como ele lida com gente humilde. Quer conhecer um verdadeiro profeta de Deus? Vai ver como ele lida com gente que não tem valor social. Uma vez eu estava numa igreja, eu fui membro,
pastor não queria que certa irmã dirigisse o culto. Porque, segundo ele, aquela irmã não servia, não prestava para dirigir o culto. Ele queria que a minha esposa dirigisse. Aí eu falei assim, aí um dia ele chegou no culto e ele falou, não sei se eu estava perto ou se a minha esposa estava, ela ouviu, mas eu fiquei sabendo. Ele falou assim, o que essa mulher está fazendo aí? Com desprezo, porque ela era uma pessoa mais simples, talvez não com a mesma carga educacional, mesma habilidade de fala. E por isso ele humilhou aquela senhora. Aí nós vemos, meus irmãos, que não há um servo de Deus, não há um discípulo de Jesus, porque discípulos de Jesus são aqueles que veem Jesus nas pessoas mais simples. Eu tinha um colega na faculdade, que ele tinha um espírito tão manso, até hoje ele tem. Isso deve ter quase uns 3 metros de altura, tão grande que ele é. Mas é uma pessoa de um coração, pessoa amável, amorosa, que faz de tudo para ajudar as pessoas. Aí uma vez um colega falou assim, será que fulano de tal não é Jesus que reencarnou e veio aqui no mundo para testar a gente? Não. Porque ele é muito bom, gente. Não pode ser real, não pode ser de verdade, não. Você zoava da cara dele, brincava, ele não ligava para nada. Era o tipo do cara que não tinha tempo ruim para ele. Você botava um saco de 5 quilos nas costas dele, mandava ele carregar por 10 quilômetros, ele carregava. Aí depois você voltava, você botava um de 20, ele falava, vai lá de novo, ele ia. Sabe a personificação do andar a segunda milha? Do dar a outra face? Era ele. Ele tinha essa natureza bondosa, amorosa. Meus irmãos, Jesus está olhando como nós tratamos pessoas assim. Jesus está olhando para nós, como nós tratamos pessoas que não têm poder para muitas vezes se defender a si mesmas. E por isso, meus irmãos, nós vamos falar disso aqui também. Muitos homens que estão na frente dos ministérios irão pagar pelo que estão fazendo com pessoas simples que estão em suas igrejas. Porque isso é muito sério. Pessoas com pouca instrução, mas com amor no coração. Pessoas que estão no meio de contextos religiosos heréticos, mas muitas vezes nem sabem, mas amam a Jesus, amam o Senhor. Pessoas que são extorquidas, mas Deus as ama. Versículo 38 disse-lhe João, mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E aqui nós lidamos aqui com a segunda parte do que discípulos de Jesus precisam, é que eles precisam aprender a amar a Jesus de forma incondicional. Eles agora vão encontrar um homem que expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Meus irmãos, a maior das besteiras, a maior das bizarrices da história do cristianismo, são os conceitos de exclusividade religiosa. Isso começa lá com o catolicismo romano. Infelizmente. Começou-se uma determinada fase da história da igreja, que começaram a dizer assim, olha, a igreja verdadeira tem que ser aquela que vem de uma sucessão ininterrupta daqueles que foram instruídos pelos papas. E Pedro é o primeiro papa. Isso foi uma forma como alguns cristãos da igreja primitiva começaram a tentar discernir entre o que era a verdadeira e o que era a falsa igreja. E eles tentaram fazer o seguinte, olha, a igreja verdadeira é aquela que está seguindo os ensinos dos apóstolos. Só que chegou um momento em que não tinha como mais saber quem era discípulo dos apóstolos ou não. Era impossível historicamente. Aí inventaram o conceito da sucessão papal. Olha, a igreja verdadeira é aquela que o seu líder supremo, ele é um sucessor de Pedro.
Só que tudo isso cai por terra aqui nesse texto. Porque nem Jesus repreende aquele homem. Para servir a Jesus, meus irmãos, não precisa nem estar entre os eleitos, digamos assim. Porque os eleitos aqui eu estou falando no contexto daqueles que Jesus chamou para os 12. E é isso que eles estavam dizendo: olha, Senhor, a gente proibiu ele, porque ele não anda com a gente, com os 12. Na verdade, ele andava. Ele andava no meio da multidão, ele ouvia o ensino de Jesus. Porque ele estava pregando, porque ele ouviu o que Jesus ensinou. Ele estava expulsando demônio, porque ele viu Jesus expulsar demônio. E agora veja só, que interessante. Os discípulos, na última narrativa, não conseguem expulsar demônios. Mas aquele cara ali, que segue Jesus de longe, que a Bíblia nem fala o nome dele, expulsa. Mas eles que ele proibiu o cara. Não importa se ele age com o poder de Deus. A questão é que ele não está com a gente. E até hoje tem isso. Até no nosso meio batista. Que é uma coisa ridícula, absurda. Que é contra a nossa história batista. Que é contra os princípios batistas. E que é contra a Bíblia. Para servir a Deus, meus irmãos, não precisa ter curso de teologia. Embora tudo isso seja bom. Curso de teologia, estudos bíblicos. Ter uma boa formação acadêmica. Mas não é necessário nada disso para servir a Deus corretamente. O que é necessário é ter zelo e ter amor. E aquele homem tinha essas duas coisas. Ele tinha disposição e ele tinha amor no coração. E Jesus vai falar: olha, ninguém que faz milagre em meu nome depois vai falar mal de mim. Ninguém, quem não é contra mim é a favor de mim. E Jesus fala mais: olha, ninguém que der a vocês sequer um copo de água, porque vocês são servos de Deus, vai ficar sem galardão. Então, meus irmãos, Jesus acaba com a noção de exclusividade. Não é a chancela humana, não é o rótulo, não é a carteirinha pastoral que faz alguém servo de Deus. É estar disposto a seguir a Jesus e seguir como discípulo radical. O que é um discípulo radical? Aí entra o que Jesus fala no versículo 42. Porque Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, pode qualquer um pregar. Quem não for a meu favor, vai ser contra mim. Mas, veja bem. Porém, diz o versículo 42, quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus vai dizer agora que, embora qualquer um que ouça a sua palavra, que entenda o Evangelho, que entenda as Escrituras, possa pregar o seu nome, fazer milagres inclusive em seu nome, tenha cuidado com aquilo que faz. Porque se fizer para escandalizar o seu nome, é melhor que lhe prendam uma pedra de moinho. A pedra de moinho era uma pedra que era utilizada para prensar os cereais, as uvas, a azeitona, era uma pedra grande, que era rolada em torno de uma outra pedra. A pedra era enorme. Alguns inimigos do Império Romano foram mortos assim, amarraram a pedra no pescoço e jogaram no mar, uma morte horrível. A pessoa era afogada para o fundo do mar, sem chance alguma de se salvar. Jesus está falando assim: olha, se alguém fizer tropeçar algum dos meus pequeninos, cuidado, é melhor que você seja lançado nas profundezas do mar. E aí Jesus vai nos chamar para a disciplina radical, a autodisciplina. E aí vem a grande questão, irmãos: o que nos qualifica como uma igreja santa e fiel ao Senhor não é o nosso rótulo de igreja reformada, não é o nosso rótulo de igreja batista, não é o meu vínculo de carteira de pastor batista da ordem, não é nada disso. É seguir isso aqui. A igreja santa, a igreja que ama o Senhor, segue isso aqui. Ela está disposta a sacrificar. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e irem para o inferno.
para o fogo inextinguível. E aqui Jesus vai repetir 3 vezes a expressão: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares no vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E o que Jesus está ensinando aqui? Será que ele está ensinando aqui que a gente tem que sair decepando pedaços do corpo? Ah, a mão está me fazendo pecar, vou cortar minha mão. O olho está me fazendo pecar, estou olhando mulheres e vou arrancar os meus olhos. Não. Jesus está falando dos pecados do coração. Jesus está falando de hábitos. Jesus está falando de práticas que são pecaminosas, mas são coisas que nós amamos como se fossem partes do nosso corpo. Coisas que nós consideramos intocáveis. Costumes, hábitos, práticas de vida, qualquer tipo de coisa, irmão, que atenta contra Deus e a sua palavra, que nos faz tropeçar, que nos faz escandalizar, é melhor cortar e lançar no fogo. É melhor cortar e lançar fora. Porque do contrário, o nosso lugar será onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Quando Jesus usa a figura aqui do inferno, os seus contemporâneos entendem muito bem, porque ele usa uma palavra que é utilizada para se referir ao lixão que havia próximo a Jerusalém. E era um vale aonde todo o lixo era levado, os cães ficavam ali comendo os restos, e o lixo era incinerado. Os irmãos já devem ter visto um lixão, aqui mesmo na nossa região, onde sempre está aquele fogo queimando, é uma coisa horrível. Às vezes eu voltava do seminário, Itaperuna, a gente passava ali por Santo Antônio de Pádua, e estava aquele morro queimando, aquele fedor ruim, aquele cheiro ruim, e aquela chama incessante. E aí eu lembrava das palavras de Jesus, falando do verme que não morre e do fogo que não se apaga, a figura do inferno. E Jesus termina dizendo, olha, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Esses últimos 2 versículos, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, assim como o sal serve para conservar, para purificar, tenham paz entre vocês, amem-se uns aos outros e provem-se uns aos outros, corrijam-se uns aos outros mutuamente, salguem-se uns aos outros. Porém, meus irmãos, quem rejeita a repreensão, quem rejeita a confrontação do pecado em vida, não escapará da confrontação dos seus pecados na eternidade. Quem rejeita ser salgado com fogo, será incinerado por toda a eternidade. Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, é algo muito sério, algo muito profundo. A gente fala que a salvação é pela graça, e é verdade, porque se Jesus não tivesse pagado o preço, nenhum de nós poderia ser salvo. Mas muitas vezes a gente esquece de falar do custo que é seguir a Jesus pelo caminho. Esquece de falar que o caminho é estreito e a porta é também. Seguir a Jesus é um caminho de autossacrifício, de abandonar o nosso orgulho,
é de entendermos que nós não estamos no centro. Estava falando com a minha esposa essa semana, contando para ela a ilustração que eu li em um livro. Diz que o autor, ele resolveu construir um jardim de infância. Aí tinha poucos recursos e ele virou um dos professores do jardim de infância. E aí, um dia, uma das mães falou assim: olha, eu queria fazer uma festa de aniversário para minha filha. Aí ele falou: pode fazer. E ela enfeitou toda a sala, colocou as bolinhas para tudo quanto é lado, o bolinho, colocou os pacotinhos de balas em cada uma das cadeiras. E na cadeira da própria filha, ela encheu de presentes e de adornos especiais. E aí um garotinho no canto colocava o beicinho para baixo assim, como toda criança embirrada faz quando não está gostando de alguma coisa, e fazia aquele sonzinho irritante. Parecia um cavalo agora, né? Mas faziam aquele sonzinho de criança irritada. Então, meus irmãos, diz que uma mãe chegou, a mãe do garoto chegou para ele, ajoelhou, olhou para ele e disse: olha, meu filho, a festa não é sua, a festa é da sua coleguinha. E se você não aceitar isso, você não vai desfrutar da festa. E a grande verdade, meus irmãos, para nós, com essa ilustração, é que nós não podemos aproveitar da festa de Deus, porque muitas vezes nós pensamos que nós somos o centro da festa. Deus é o dono da história. A história da nossa vida não é nossa, é de Deus. A minha vida e a sua vida não é sua, é de Deus. Se a gente não entender e não negar-se a si mesmo, nós vamos continuar infelizes, reclamando como criancinhas pirracentas, com inveja dos outros, ou com inveja do próprio Deus. Mas nós precisamos lembrar que Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e todo o louvor. Que Deus nos habilite, nos capacite, meus irmãos, a vivermos como discípulos que amam o Senhor e lhe obedecem. Vamos louvar o Senhor.